Olá, vamos direto ao que interessa. A construção civil é, assim, um motor gigante na nossa economia, né? Sem dúvida. Pensa só, é quase 6% do PIB, atrai aí uns 40% de todo o investimento do país. É muito expressivo. E emprega formalmente, olha, cerca de 2,5 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Muita gente mesmo. Só que tem o outro lado da moeda, né? Esse setor tão importante é também um dos campeões de acidentes de trabalho aqui no Brasil. Uma realidade dura. Infelizmente, é verdade. Fica ali no topo das estatísticas. Segundo em mortes, quinto em afastamentos pelo INSS. É um contraste que, francamente, a gente precisa encarar. Exatamente. E é aí que entra a norma regulamentadora 18, a NR18. Ela é, digamos, a principal ferramenta que a gente tem para tentar mudar esse cenário. O guia mestre da segurança na obra. Isso, tipo um manual de instruções para organizar a segurança nos canteiros. Ela estabelece as diretrizes, sabe? Para administração, planejamento, organização. E ela não é de hoje, né? Não, de jeito nenhum. A origem dela é lá de 1978, da Portaria 3.214. Mas ela foi evoluindo, claro. Teve atualizações importantes. Sim, em 83, depois em 95, que foi um marco porque envolveu todo mundo na discussão. Governo, empresas e trabalhadores. Foi um processo tripartite bem relevante. E a mais recente, a grande atualização, foi em 2020. E começou a valer mesmo em 2022. Certo. E é justamente nessa NR18 atualizada que a gente vai focar hoje. Temos aqui, olha, o texto oficial, artigos acadêmicos comparando as versões, guias de empresas da área, manuais, bastante coisa para analisar. Material não falta. A ideia é destrinchar os pontos cruciais, entender o que mudou e o que é essencial saber para, de fato, tornar os canteiros mais seguros. Então, vamos nessa, mergulhar nesse assunto. Vamos lá. Primeiro ponto. Para quem exatamente vale a NR18? Bom, basicamente para todo o setor da construção civil. Amplo, então? Sim. Isso inclui desde construir um prédio, claro, até fazer uma demolição, um reparo, pintura, limpeza de fachada. E até obras de urbanização, tipo ruas, praças. Se a atividade está lá na classificação oficial, o CNIE, como construção, é a seção F, então a NR18 se aplica. E seguir a norma é opcional? De forma alguma. É obrigatório, tanto para o empregador, para quem contrata, quanto para os trabalhadores. Não tem escolha. E se não seguir? As consequências podem ser pesadas, né? Não é só uma multinha. Com certeza. O buraco é bem mais embaixo. Se acontece um acidente e fica comprovado que foi por negligência, por descumprir a norma, a responsabilidade vai além da administrativa. Pode virar processo na justiça. Sim. Pode gerar processo civil, com obrigação de pagar a indenização, e até processo criminal, dependendo da gravidade. Tem previsão no Código Civil sobre ato ilícito por negligência e na Lei da Previdência também sobre a possibilidade de ação regressiva contra a empresa. Ou seja, a coisa é séria. Muito séria. E tem outro ponto fundamental aqui, a responsabilidade solidária. O que significa isso na prática? Significa que se uma empresa grande, a contratante principal, chama outras menores, as subcontratadas, para fazer partes da obra, todas elas são responsáveis juntas pela segurança. Ah, então a empresa principal não pode simplesmente dizer o problema foi da subcontratada X. Exato. Não pode lavar as mãos. Se algo der errado na parte da subcontratada por falta de segurança, a principal responde junto. A NR01, que é a norma-mãe de gerenciamento de riscos, também deixa isso bem claro. É uma responsabilidade compartilhada. Entendido. Faz sentido para garantir que todo mundo esteja engajado. E falando em mudanças recentes, parece que a grande novidade da NR18 atualizada foi o tal do PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse foi o ponto central da atualização, sim. O PGR veio para substituir outros 2 programas que a gente tinha antes. O PCMAT, que era específico da construção. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, certo? Isso. E o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que era mais geral, mas se aplicava também.
Agora, o PGR centraliza essa gestão de riscos na obra. É o documento-chave. E qual é a grande diferença na prática? É só uma mudança de nome ou a abordagem é outra? A abordagem mudou bastante. O PGR, e isso está alinhado com a NR01, traz uma filosofia mais dinâmica, mais proativa. Como assim? Não é só fazer um documento no início da obra e pronto, sabe? A ideia é que a gestão de riscos seja um processo contínuo. Identificar perigos o tempo todo, avaliar os riscos associados, implementar medidas para controlar ou eliminar esses riscos e, muito importante, verificar se essas medidas estão funcionando e ajustar o plano sempre que precisar. Então é mais um ciclo de melhoria constante do que um documento estático. Exatamente. É pensar a prevenção como algo vivo, que acompanha a obra. Uma mudança de mentalidade mesmo. E quem pode fazer esse PGR? Qualquer um? Não. Precisa ser um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Normalmente um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho. Ah, ok. Tem uma exceção para obras bem pequenas, tipo uma casinha com menos de 7 metros de altura e menos de 10 trabalhadores. Aí um profissional qualificado na área pode elaborar. Mas olha, elaborar o documento é uma coisa. Implementar é outra, né? Exatamente. A responsabilidade de colocar o PGR em prática, de fazer acontecer no dia a dia da obra, é sempre da empresa, da organização. E o que esse PGR precisa conter, além do que a NR1 já pede como base? Ele tem que ser bem completo para a realidade da construção. Precisa incluir, por exemplo, o projeto das áreas de vivência, como vão ser os banheiros, refeitórios, vestiários. Precisa ter o projeto das proteções coletivas, tipo guarda-corpos, redes de proteção. Tudo detalhado antes. Sim. E também a especificação desses materiais de proteção. Um cronograma de quando cada coisa vai ser implementada. O layout inicial do canteiro mostrando onde fica cada coisa. E, claro, o inventário de riscos daquela obra específica e o plano de ação para controlar esses riscos. E se precisar de algo diferente do padrão? A norma permite soluções alternativas, mas não de qualquer jeito. Tem que ter uma justificativa técnica bem fundamentada, uma análise de risco específica para aquela solução e uma permissão de trabalho formal autorizando. Entendi. Essa flexibilidade com critério parece boa. E você mencionou o PCMAT antes. Ele tinha um limite de trabalhadores, né? O PGR também tem. Boa pergunta. O PCMAT só era obrigatório para obras com 20 trabalhadores ou mais. O PGR não tem esse limite. Então agora toda obra precisa ter um PGR, mesmo as pequenas. Exatamente. O PGR trouxe essa necessidade de um gerenciamento de riscos mais estruturado para todos os canteiros, independentemente do número de trabalhadores. Isso foi um avanço importante, porque o risco não depende do tamanho da obra, né? Ampliou o alcance da prevenção planejada. Faz todo sentido. O risco existe numa obra pequena também. Bom, entendido o que é o PGR e a importância dele. Agora vamos ver como isso se aplica na prática. Em áreas que a gente sabe que são críticas num canteiro. Tipo as áreas de vivência. Parece básico, mas é fundamental, né? Fundamental para a dignidade e para a saúde do trabalhador. A NR18 é bem clara quanto às condições mínimas. Tem que ter instalação sanitária, ou seja, banheiro, com vaso, mictório, lavatório, tudo funcionando e limpo. E chuveiro? Sim, chuveiro também. E vestiário, um local adequado para o pessoal trocar de roupa e guardar os pertences. E, claro, um lugar para comer que seja protegido, limpo, arejado. E se o pessoal dormir na obra? Aí as exigências aumentam. Precisa ter alojamento adequado, com camas, ventilação. Se a comida for feita lá, precisa de cozinha apropriada, lavanderia, área de lazer. A norma, inclusive, dá proporções, tipo um conjunto sanitário, vaso, mictório, lavatório, para cada 20 trabalhadores e um chuveiro para cada 10. E a localização disso? A distância é importante. O banheiro, por exemplo, não pode ficar a mais de 150 metros do local de trabalho. E água potável, essencial. Tem que ser fresca,
filtrada, fornecida em bebedouro ou recipiente adequado e também acessível, a no máximo 100 metros na horizontal ou 15 na vertical. E para frentes de trabalho menores, mais distantes. Aí a norma permite usar banheiro químico, desde que mantido limpo. Mas mesmo nesses casos, tem que ter um local protegido para as refeições. O princípio é sempre garantir condições básicas de higiene e conforto. Certo. Super importante. Outro ponto que sempre me deixa apreensível em obra é a parte elétrica. É onde muita gambiarra acontece, né? E o risco é altíssimo. Altíssimo, eletricidade não perdoa. A NR18 manda seguir a NR10, que é a norma específica de segurança elétrica. E um ponto-chave: as instalações elétricas do canteiro, mesmo sendo temporárias, precisam ter um projeto, feito por profissional habilitado. Nada de puxadinho elétrico. De jeito nenhum. E outra coisa, é proibido ter partes vivas expostas, onde alguém possa encostar e levar um choque. Os fios e cabos têm que estar protegidos, não podem ficar no meio do caminho atrapalhando a circulação, e o isolamento tem que ser adequado, especialmente em equipamentos móveis que precisam de isolação dupla ou reforçada. E as conexões? Nada de emendar fio com fita isolante só. Não mesmo. As conexões têm que ser seguras, usando conectores apropriados e o aterramento. Obrigatório para tudo, máquinas, equipamentos e estruturas. E não basta fazer, tem que ter inspeção periódica nesse aterramento. E aquele dispositivo que desarma tudo se tiver fuga de corrente, o DR. Esse é o anjo da guarda da instalação elétrica. O dispositivo diferencial residual, o DR, é obrigatório em todos os circuitos. Ele detecta fugas de corrente mínimas, como as que passam pelo corpo num choque, e desliga tudo em fração de segundo. Pode ser a diferença entre um susto e uma fatalidade. Uau! Essencial mesmo. Com certeza. E ainda tem mais. Os quadros de distribuição têm que ser resistentes, identificados, trancáveis para só pessoal autorizado mexer. As máquinas devem ser ligadas por plug e tomada, não com fio direto. E não pode esquecer da proteção contra raios, o SPDA, e de ter muito cuidado ao trabalhar perto de redes que já estão energizadas. Nossa, é bastante detalhe, mas tudo faz sentido pela segurança. E falando em risco grande, talvez o mais visível e com consequências mais trágicas seja o de quedas, o trabalho em altura. O que a NR18 diz sobre isso? Esse é um ponto crítico, uma das maiores causas de acidentes graves e fatais na construção. A NR18 trabalha em conjunto com a NR35, que é a norma específica para trabalho em altura, ou seja, qualquer atividade acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. E qual a principal exigência da NR18 nesse caso? Uma das mais importantes é que a proteção na periferia da edificação, na beirada da laje, tem que ser instalada desde o começo. Assim que a primeira laje está sendo feita, já tem que ter proteção. Não dá para esperar a obra subir para depois proteger. E que tipo de proteção é essa? Pode ser de duas formas principais, ou com um anteparo rígido, uma barreira sólida, fechando mesmo o vão, com altura mínima de 1,20 m, ou o sistema mais comum, que é o guarda-corpo e rodapé. Ah, aquele com as barras. Isso. A barra de cima, o travessão superior, tem que estar a 1,20 m do piso. Lá embaixo, tem que ter um rodapé de 20 centímetros de altura, para evitar que ferramentas ou materiais caiam, e no meio, uma travessa intermediária a 70 centímetros do piso. E o espaço entre as barras não pode ficar aberto? Não pode. Esse vão entre o rodapé, a travessa intermediária e a superior tem que ser preenchido. Pode ser com tela resistente ou outro dispositivo que impeça a passagem de uma pessoa. Entendi. E aquelas plataformas que ficam para fora do prédio, os bandejões? As plataformas de proteção. Elas também são uma medida importante. Servem para parar a queda de trabalhadores ou materiais. Existem a primária, a secundária, a terciária, dependendo da altura da obra. Elas precisam de um projeto específico, feito por profissional habilitado, tem que ter resistência comprovada e manutenção constante. E as redes de segurança? São comuns também? Sim, as redes são outra opção. Mas não é qualquer rede. Elas têm que seguir normas técnicas bem específicas, geralmente as normas europeias EN 1263. Também precisam de projeto, a instalação tem que ser correta e precisam ser inspecionadas toda semana. Ah, e não pode fazer remendo com sobreposição de qualquer jeito.
Muita regra para garantir que funcione mesmo. Exato. E além da periferia, tem que proteger todos os vãos nas lajes, aberturas para poço de elevador. Tudo tem que ser tampado com material resistente ou protegido com guarda-corpo. E tem uma novidade sobre limpeza de fachada, né? Tem sim, muito importante. Prédios com 12 metros de altura ou mais agora precisam ter pontos de ancoragem definitivos instalados durante a construção. São pontos seguros onde os trabalhadores que vão fazer limpeza ou manutenção da fachada no futuro podem prender seus equipamentos de segurança contra a queda. É pensar na segurança a longo prazo. Excelente essa visão de futuro. Agora, mudando de cenário, saindo da altura e indo para baixo, para as escavações e fundações. Outra área de risco enorme, né? O soterramento. Com certeza. O risco de desabamento em escavações é muito sério. A primeira coisa, precisa ter um responsável técnico, um profissional habilitado acompanhando. As áreas de escavação têm que ser sinalizadas e isoladas para ninguém cair lá dentro. E se for fundo? Se a escavação tiver mais de 1,25 m de profundidade, o trabalho só pode começar depois que esse profissional liberar formalmente. E aí entra a proteção contra o desmoronamento das paredes. Ou você faz as paredes inclinadas, formando um talude com ângulo seguro, que precisa ser calculado em projeto. Ou usa escoramento. Exatamente. Ou usa sistemas de escoramento, que também precisam seguir um projeto. E tem que ter escadas ou rampas por perto para o pessoal conseguir sair rápido se houver algum problema. Outro cuidado: deixar uma faixa de 1 metro livre na borda da escavação, sem colocar peso, material, nada. Para não forçar a parede da escavação. Isso. E proteger contra a entrada de água da chuva, tomar cuidado extra perto de construções vizinhas ou redes de água, esgoto, gás e os escoramentos. Tem que ser inspecionados todo dia, sem falta. E tem um tipo de fundação que a norma detalha bastante, né? O tubulão escavado manualmente, as regras parecem bem mais rígidas. Muito mais rígidas. É um trabalho extremamente perigoso. É um espaço confinado, profundo. A NR18 limita a profundidade máxima a 15 metros para esse tipo de trabalho. Exige que as paredes do poço sejam totalmente revestidas, encamisadas, para evitar desmoronamento. E precisa analisar o solo antes. Sim, se for mais fundo que 3 metros, precisa de estudo geotécnico. O diâmetro mínimo do buraco tem que ser de 90 centímetros, para a pessoa conseguir trabalhar. E o mais crucial: tem que ter um plano de resgate detalhado e equipe pronta para agir em emergência. E o trabalhador? Precisa de preparo especial? Totalmente. Precisa de treinamento específico que envolve a própria NR18, a NR33 de espaços confinados e a NR35 de trabalho em altura. Precisa de exames médicos rigorosos e acompanhamento constante. E é proibido trabalhar sozinho lá dentro, sempre em dupla, no mínimo. E o equipamento para descer e subir? O sarilho, né? Tem que ter especificações de segurança, como dupla trava, para não correr o risco de descer sozinho, cabo resistente, gancho com trava. As condições lá embaixo também são controladas. Ventilação forçada para garantir o ar, iluminação especial, à prova de explosão, nada de material acumulado perto da boca do poço e, se chover, para tudo imediatamente. Ufa, quanta coisa! Mas justificado pelo risco. E falando em tubulão, a norma nova trouxe uma proibição bem clara, né? Trouxe, e foi um avanço importante para a saúde do trabalhador. Ficou expressamente proibido executar novas fundações usando a técnica do tubulão a ar comprimido. Aquela que usava pressão para tirar a água. Essa mesma. Era uma técnica antiga, muito complexa e que expunha os trabalhadores a riscos enormes, principalmente a doença da descompressão, problemas neurológicos, circulatórios. Então, banir essa prática para novas construções foi fundamental. Que ótimo! Mudando um pouco o foco, e as máquinas, os equipamentos, as ferramentas em geral que se usa na obra? Como a NR18 aborda a segurança nisso? Bom, a regra geral é seguir a NR12, que é a norma de segurança para máquinas e equipamentos. Mas a NR18 complementa, trazendo regras específicas para equipamentos muito comuns na construção civil. Por exemplo, os equipamentos de guindar, gruas, guindastes móveis. Esses precisam de um plano especial, né? Sim, é obrigatório o plano de carga, um documento detalhado, feito por profissional habilitado, que planeja como cada carga vai ser içada, o caminho, o peso, tudo.
Além disso, as inspeções diárias são cruciais, feitas pelo operador e pelo sinaleiro amarrador, que é quem ajuda lá embaixo. E tem coisas que não podem ser feitas de jeito nenhum. Tem sim. É proibido transportar pessoas com esses equipamentos, exceto em operações de resgate bem específicas e autorizadas. Proibido içar carga sem saber o peso, ou acima da capacidade do equipamento. Proibido içar carga de forma inclinada ou arrastar coisas pelo chão com o guindaste. E os itens de segurança do equipamento? Obrigatórios. Limitadores de carga para não levantar peso demais. Limitadores de curso para a lança não bater onde não deve. Alarme sonoro. Trava de segurança no gancho. E tem até limites de velocidade do vento para operar com segurança. Especialmente as gruas, que são mais sensíveis. Acima de 42 km por hora já exige análise de risco e acima de 72 km por hora é proibido operar. Entendi. E andaimes? E aquelas plataformas que o pessoal usa para subir? As pentes? Andaimes também têm muitas regras. Precisam ter projeto, quando aplicável, ser fabricados por empresa registrada, ter manual em português. A montagem e desmontagem só pode ser feita por trabalhadores capacitados e eles têm que estar usando cinto de segurança conectado a um ponto seguro o tempo todo durante essa tarefa. Nada de improviso, então. De jeito nenhum. Andaimes de madeira, por exemplo, é proibido, salvo raras exceções com justificativa técnica. Não pode tirar nenhuma peça de segurança do andaime e nem pensar em colocar a escada em cima do piso do andaime para tentar alcançar mais alto. E as PEMITs, as plataformas elevatórias móveis de trabalho? Essas seguem normas técnicas específicas e as recomendações do fabricante. Tem que ter controles precisos, sistema que impede operar se não estiver bem nivelada, botão de parada de emergência bem acessível, às vezes até anemômetro para medir o vento. A manutenção tem que ser feita por pessoa capacitada e o operador tem que fazer uma inspeção visual e testar tudo antes de cada uso. E as ferramentas menores? Elétricas, manuais, pneumáticas? A lógica é a mesma. Segurança em primeiro lugar. Quem usa tem que ser capacitado para aquela ferramenta, tem que inspecionar antes de usar, ver se não tem defeito. As ferramentas elétricas portáteis precisam ter duplo isolamento para proteger contra choque. As pneumáticas, que funcionam com ar comprimido, têm que ter dispositivo de partida seguro e válvula que feche sozinha a se soltar. E aquela de fixação à pólvora? Parece perigosa. É sim, a Fincapino. Só pode ser usada por trabalhador treinado especificamente para ela. Tem que usar EPIs adequados, como o protetor facial e auricular. Tem várias proibições, como usar em locais com atmosfera explosiva, e sempre verificar o que tem do outro lado da parede ou da laje antes de atirar o pino. As ferramentas manuais, como martelos, serras, etc., devem ser de boa qualidade, fornecidas pela empresa, e o trabalhador tem que ter cuidado no uso e no transporte. Nossa, percebi que a palavra treinamento e capacitação apareceu em quase tudo o que a gente falou. É um pilar mesmo, né? É a base de tudo. Não adianta ter a norma, o equipamento, o procedimento, se as pessoas não souberem como fazer certo, e principalmente, por que fazer certo. Se não entenderem o risco. A NR18 exige treinamento formal. Exige e muito. Todo trabalhador, sem exceção, antes de começar a trabalhar na obra, tem que passar por um treinamento admissional. A carga horária mínima é de 4 horas. E o que se aprende nessas 4 horas? O básico para começar com segurança. Informações sobre as condições e o ambiente de trabalho ali naquela obra, os riscos específicos da função que ele vai exercer, como usar corretamente os equipamentos de proteção individual, os EPIs, para que servem as proteções coletivas que ele vai encontrar, os EPCs, e também informações sobre o conteúdo do PGR da obra. É uma introdução à segurança daquele local. E depois desse treinamento inicial, acabou? Não. Tem o treinamento periódico, que funciona como uma reciclagem. Precisa ser feito a cada 2 anos, no mínimo, ou antes, se acontecer alguma mudança significativa no trabalho, ou se ocorrer um acidente grave, ou se o trabalhador ficar muito tempo afastado. Faz sentido para manter o conhecimento atualizado. Exato. E além desses treinamentos mais gerais, tem os específicos. Para operar equipamentos de maior risco, como grua, guindaste, PEMT, ou para realizar atividades de risco, como trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, montar andaime, usar cadeira suspensa, fazer impermeabilização. Para cada uma dessas funções, a NR18 exige um treinamento específico. Com conteúdo e carga horária definidos.
Sim, tudo detalhado lá no anexo 1 da norma. Define o conteúdo que tem que ser abordado e quantas horas de treinamento são necessárias para cada função. É um investimento pesado, mas absolutamente essencial para a prevenção. Sem dúvida. Conhecimento é poder e, nesse caso, é segurança. Agora, voltando rapidinho àquela questão do tubulão a ar comprimido. Você disse que foi proibido para novas obras, mas mencionou uma curiosidade na norma, né? Isso é um ponto interessante que às vezes gera dúvida. Lá no item 18.7.2.23, a proibição de executar novas fundações por tubulão a ar comprimido é bem clara. Ponto final. Ok. Só que bem mais para frente na norma tem uma seção inteira, a 18.17, que foi introduzida ou bastante modificada na atualização, detalhando regras super rigorosas para o trabalho hiperbárico, ou seja, trabalho sob pressão de ar maior que a atmosférica. Ué, mas se tá proibido, por que detalhar regras para fazer? Exatamente essa é a questão. Essa seção 18.17 fala de especificações técnicas para as campânulas, compressores, exige equipe médica completa com ambulância ou UTI no local, exige ter uma câmara hiperbárica de tratamento disponível, fala de exames médicos super específicos antes e depois do trabalho, de tabelas de descompressão, de capacitação específica, um monte de detalhes. Fica meio contraditório, né? Proíbe ali, mas detalha como fazer aqui. Pois é. Levanta a possibilidade, e isso é uma interpretação, de que talvez essa seção 18.17 se aplique a cenários muito específicos. Talvez reparos em estruturas antigas que já foram feitas com essa técnica, ou alguma situação legada, excepcional, que não seja uma nova fundação. Enquanto a proibição geral para construir algo novo com ar comprimido, essa continua valendo. Entendi. É uma nuance que mostra como ler a norma exige atenção, né? Não é só pegar uma frase isolada. Exatamente. Mostra a complexidade de tentar cobrir todas as situações possíveis numa regulamentação. É um ponto interessante para a discussão técnica. Muito interessante mesmo. Bom, acho que conseguimos dar uma boa passada pela NR18, né? Vimos como ela é fundamental para um setor que é gigante para a economia, mas que infelizmente ainda tem números de acidentes muito altos. Exato. A grande mudança recente foi o PGR, que trouxe essa ideia de gestão de risco mais ativa, mais contínua, para todo mundo, para todos os canteiros. Uma mudança de paradigma importante. Aí a gente viu como isso se aplica na prática, nas condições das áreas de vivência, nos cuidados imensos com a parte elétrica, nas proteções essenciais contra quedas de altura, nos perigos das escavações e fundações, com destaque para as regras do tubulão manual e o fim do ar comprimido para obras novas. Falamos também da segurança com máquinas, equipamentos, ferramentas. E fechamos com a importância vital do treinamento. Isso, o treinamento como base de tudo. Então, o que fica dessa nossa conversa toda? Qual a mensagem principal? Olha, a grande mensagem, eu acho, é que olhar para a NR18 e cumprir o que ela determina não pode ser visto só como uma obrigação para evitar multa ou processo. É muito mais que isso. É um investimento. Exatamente. É um investimento, primeiro e mais importante, na vida e na saúde das pessoas que estão ali construindo o nosso país. E como consequência direta disso, é também um investimento na própria obra. Uma obra mais segura é uma obra mais produtiva, com menos paralisações por acidentes, com mais qualidade no final. Faz todo sentido. O que a norma busca, no fundo, é fortalecer a cultura da prevenção no setor. É tentar tirar aquela ideia de que acidente é fatalidade, coisa que acontece. Não, acidente, na maioria das vezes, é resultado de falha, de falta de planejamento, de falta de cuidado, e, portanto, pode e deve ser evitado. Uma mudança cultural mesmo. E pra gente terminar, queria deixar uma reflexão, uma pulguinha atrás da orelha. A norma tá aí, tá mais moderna, tá focada em gestão de risco, ótimo. Mas como garantir que essa cultura de segurança chegue de verdade lá na ponta, em todos os milhares de canteiros espalhados pelo Brasil? Especialmente nos menores, né? Onde talvez a fiscalização não seja tão presente. Exato. Ou onde a informalidade ainda é grande. Como fazer essa teoria bonita virar prática em todo lugar? E, olhando para o futuro, a construção civil está mudando rápido. Novas tecnologias chegando, impressão 3D, drones para inspeção, robótica, novos materiais.
Como a NR18 vai acompanhar isso? Como ela vai continuar se adaptando para garantir a segurança nesses novos cenários? São perguntas excelentes e que mostram que essa discussão não acaba aqui, né? A busca por ambientes de trabalho mais seguros na construção é um desafio contínuo, que exige atualização constante, tanto da norma quanto das práticas de todos os envolvidos. Com certeza, fica aí a reflexão.